você está aí, meu amigão, frente a frente com Hamilton Araújo. E eu confesso pra vocês que eu já estava morrendo de saudade, como diz o outro lá, viu, Khaled? Tá bonitão, hein, Khaled? Animado ou não? Mais um frente a frente com Hamilton Araújo, esse podcast que é feito pra você, entretenimento, cultura, jornalismo, tem de tudo aqui. E é claro, você não pode esquecer, já manda o nosso programa para outras pessoas poderem acompanhar a gente também. Se você não é inscrito no canal, faça o favor, dá uma força pra gente pagar as fraldas da criança, né? Né, Khaled? Que não é barato não, hein, fi? Se inscreva no nosso canal, do lado aí tem um joinha, aperta também para você ter as nossas notificações, porque o programa tá top, o bate-papo tá top, e hoje vocês vão conhecer a história de um cara que é fenomenal. Também, como diz aquele cara, eu sou cultura de novela, lembra daquela novela? O cara é fenomenal, bicho. Cara, esse cara é empresário, um cara que tem uma história de superação. E eu já havia alguns dias que eu estava convocando ele aqui, mas a agenda do homem também é corrida. E não deu certo, mas hoje eu trago para vocês, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, meu amigo Hugo, cara, como é que você tá, Hugo? Prazer revê-lo, Hamilton Araújo. Pô, na época era Milton Araújo, né? Viu? Agora é Hamilton, pô. Ficando tá meio americanizado, meio inglês. Internacional, cara. Internet. Uma honra pra mim, cara. Te conheço desde a época que você era português, era brasileiro, agora inglês. Hamilton era magro, né? Pode falar. Era solteiro, magro, né? Hoje tem quem manda, tem uma esposa, tem um filhinho, uma filhinha. Filho. Um filho, pô, graças a Deus. Aí, o Benjamin, que bonito nome. Parabéns, cara. De verdade, obrigado. É um prazer estar te recebendo aqui no nosso bate-papo, bicho, porque assim, o Hugo, pra quem não sabe, né, pra quem tá assistindo esse programa aí em Porto Velho, na América, a gente tem uma audiência boa também na América, em Vilhena e aqui de Paraná. O Hugo é um grande empresário no estado de Rondônia, né, mas você é envolvido em muitos assuntos também, né, não só no lado empresarial, né, você é um cara também que é um patriota, gosta muito do Brasil, né. Eu fui já presidente do Rotary Club, participei da maçonaria, presidente da associação comercial 2 ou 3 vezes, e empreendedor nato, né? Tudo que a gente vê uma oportunidade e a gente acha que dá certo, a gente tenta empreender. E empreender no Brasil não é muito fácil não, né? Não, você tem que ter muita coragem, muita força de vontade, garra, determinação e saber que a chance de dar certo depende somente de você. Vamos lá, começando o programa, o pessoal entender quem é o Hugo. Você tinha Topcom, né? Como você entrou nessa linha de informática, Hugo? Eu vim para Rondônia em 2001. Eu era supervisor de vendas de uma indústria chamada Embralite. E aí eu vim a Rondônia em 2001 e até 2005 eu fiquei apenas com material construção, né? Que era essa empresa que me mandou para cá. Aí em 2005 eu inventei de abrir uma loja de informática chamada Topcom. Que eu sempre gostei muito de tecnologia. Que era um sucesso pra caralho também, então era uma pancada, né? Nós viramos o maior grupo de informática do estado. Né? Nós tínhamos 6 lojas no estado, então a gente era referência. Pra você ter uma ideia, na época a gente era a única empresa homologada Apple em Rondônia. Então veio um contrato, eu nunca esqueço, lá da Califórnia, um tanto assim de papel, cara, tudo em inglês. A gente olhar por cima, entender algumas palavras somente e falar, não vou ler isso tudo que eu não entendo. E se eu ler realmente entender, eu não vou assinar. Então, assim, tinha muita coisa que a gente foi pioneiro no estado desde 2005, quando começamos esse segmento de informática. Depois você passou para franquias, né? Depois sentei franquias, acabou que foi uma experiência que a gente foi pioneiro em um monte de coisa, né? E uma franquia foi uma delas aqui nesse segmento. E acabou que no final não deu muito certo, mas nós deixamos as lojas rodando mesmo sem o sistema de franquia, usando o nosso nome. E foi o que tinha que ser na época. O e-commerce começou a atrapalhar muito e hoje o grande problema foi o e-commerce, né? Como é de vários comércios locais. Vou explicar como é que é o e-commerce para quem está assistindo? O e-commerce são as lojas virtuais, né? Que hoje tem várias, mas algumas já saíram do mercado, mas hoje ainda tem o Kabum, que é muito forte nesse segmento de informática, né, que foi adquirido pelo Magazine Luiza, e dentre outros vários sites, né, que são o e-commerce hoje. Que, na verdade, para o consumidor final, para o cliente, é muito cômodo, né? Você tá na sua casa, você poder fazer uma busca, poder fazer ali, escolher preços, né? Você compra e chega na sua casa e às vezes com um preço mais acessível. O problema é que a economia local fica enfraquecida
No meu caso, eu deveria receber comissão, porque o que acontecia na época? Você conhece dessa época? Um site específico, outro, faziam promoção do produto. O cara olhava na internet e não tinha noção do que era, como era. Então ele ia até a minha loja, pegava o produto, olhava, um smartphone, por exemplo, batia uma foto, via a resolução da câmera, via o tamanho do smartphone, gostava, falava, eu vou voltar daqui a pouco, vou pensar e volto. Nada, ia lá e comprava na internet, porque todas as dúvidas que ele tinha já tinha esclarecido na minha loja. E a gente não ganhava nada, então a gente era vitrine pro e-commerce, até nisso aí você servia de apoio, então, para quem ia comprar online. E você sabe o que o vendedor fala? Ele fala, esclarece sobre o produto e ainda, né, valoriza o produto, fala todas as características que o produto tem, então ajuda o e-commerce a vender ainda mais fácil. E aí a gente não ganha nada por isso. Agora, eu já o conhecia, então, ó, já o conhecia, tá? Palmas para esse português. Já te conhecia dessa época que você é empreendedor? Entrevista com a Silvia. O Jimmy tá lembrando. Outro dia nós entrevistamos aqui a Silvia Cristina e ela é professora de inglês e português. Falei, fudeu, né, mano? Como é que conversa com a mulher, né? Esse português maldizido que ninguém corrige, né? Tem difícil. É como o Pacheco, que o Jimmy conhece também. Você conhece o Pacheco, que era da Globo na época? O Pacheco também, o português todo correto, o pessoal gostava, ele chegava lá na loja, o pessoal, Hugo, aquele rapaz que fala difícil tá aí, aquele senhor. E ninguém queria atender com medo, cara, de falar com ele no português. Eu tenho medo de errar numa vírgula, no espaço, alguma coisa. Eu falei, encara, vai nessa. Aí, esses tempos atrás, eu vi o Pacheco com o filho dele, acho que tinha uns 8, 10 anos na época. Rapaz, o menino fala português perfeito, cara. Até uma criança a gente ficava com vergonha de falar. Peixinho. Uma maçã não cai longe do pé, então né? Pra gente se policiar realmente, né? Mas essas pessoas dificilmente eles ficam policiando a gente que se policia. Dificilmente ele ia aprender novamente o português, o Khaled, mas vida que segue. E você foi um cara que se destacou como empresário ou no meio empresarial muito forte, né? Com essa briga. Você ia a Porto Velho com o governador, reuniões online, reuniões com governadores, com secretários, para não fechar o comércio. Como é que foi isso? Cara, foi um momento muito difícil, muito triste para o nosso comércio. A gente nessa época você era presidente da Associação Comercial? Eu era presidente da associação, eu estava presidente. Aí no meio da pandemia eu saí da presidência, mas ainda continuei à frente de várias situações. A gente era pressionado por várias pessoas, vários associados, por brigar realmente, pra gente ter que brigar pelo comércio, que só vinha ordem para fechar. Fecha isso, fecha aquilo. Aí quando não era governo, aí a gente recebia ofícios do Ministério Público para fechar o comércio, pedindo que a gente organizasse para fechar o comércio. Então era coisa muito complicada na época, porque o meu segmento era material de construção, então não precisaria fechar, né? Material de construção não fechou. Mas muita gente, cara, não tinha nem o que comer em casa. Não tinha o que comer. E aí os caras, pelo amor de Deus, Hugo, luta por a gente, tenta nos ajudar. Por quê? Porque não o Hugo pessoa, mas como representante da classe empresarial, a gente tem força, a associação tem força. Eu não tenho nada, mas a associação tem força. Então a gente ia para frente, encampava mesmo e falava, não, nós vamos tentar. E eu falava com o governador, falava aqui várias vezes com o comando da polícia, e falava com o MP e secretário. E a gente, se você for analisar das cidades grandes, né, do estado, de Paraná foi a que menos fechou. Paraná foi uma cidade que menos fechou, se comparado a outras cidades do estado. Várias cidades do estado. Porto Velho, a gente tem vários amigos na capital, eles ficavam admirados com a gente. Falavam, rapaz, nas reuniões que a gente ia, falava, de Paraná tá lá, aberta. Funcionando e tal. E aí, por incrível que pareça, alguns empresários, né, se dizem empresário, iam lá tentar, no MP, denunciar que Ji-Paraná estava aberto. Entendeu? Com ciúmes, com inveja do município. Então, assim, mas era um trabalho de bastidores. A gente falava com a polícia, a gente cumpria todas as regras que determinavam álcool em gel, distanciamento, uso de máscara, porque o comércio não contaminava ninguém, não. Entendeu? Contaminava o seguinte, fecha o comércio. O cara ficava em casa, não tinha o que fazer, ligava para outro amigo, tá fazendo o que? Nada, vamos juntar aqui, fazer um churrasquinho? Vamos, leva mais fulano, chama Beltrano, fazia uma festinha, aparecia a contaminação 7 dias depois. Fest que teve muito, né? Que era muito. E aí a culpa era de quem? Era do comércio. Entendeu? O comércio fechou, o comércio era quem mais cuidava. Não tinha infecção no comércio, porque o pessoal estava lá, estava trabalhando, tinha distanciamento, né? Não estava aquela aglomeração toda, o pessoal tinha medo de ir no comércio também.
e os poucos que iam com cuidado. Sabe uma coisa que eu fico assim, não vou defender aqui político A e político B, não é do meu feitio. Até então, até a ideia do nosso podcast é ser um podcast para falar sobre todos os assuntos, diversos. A gente vai trocar diversos assuntos aqui. Mas uma coisa que eu fico pensando, cara, eu fico muito... estarrecido não é a palavra, eu fico... Vou tentar usar uma palavra bem chula mesmo, tipo... Como pode algumas pessoas... Exemplo, vamos lá. A ordem que a gente tinha antigamente, né, no meio da pandemia, é fique em casa, a economia a gente vê depois. Você ouviu isso aí? Sim. Vocês ouviram isso? Tudo, sempre Né? assim. E a esquerda falava muito isso. Fique em casa e a economia... Como se a gente fosse trabalhar, a gente era um criminoso. Não é verdade? Isso aí. Era, pô. Você ia trabalhar, oh meu Deus, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E a economia a gente vê depois. Aí eu vejo que países que fizeram o lockdown, a situação tá meio complicada. A Argentina tá passando, a Argentina tá imitando, e aí eu torço pela Argentina que não vire uma nova Venezuela. Mas tá andando pertinho, Khaled. Pertinho. Tá. E aí eu vejo agora muita gente atacando o presidente com alguns preços que, cara, o mundo todo subiu o combustível, a comida. Inclusive, nosso agronegócio aqui, Hugo, você envolvido no agro aqui, você sabe, se a gente tivesse parado, se o povo, nós não, eles mesmo, o pessoal que tá lá no agro tivesse parado, um arroz não ia ser 20 reais, não ia ser 100 reais, meu amigo. Porque ia faltar o arroz. E aí agora o pessoal fala assim, nossa, a economia tá estourada, a culpa é do Bolsonaro. Cara, me dá um ódio disso, porque não é defendendo o Bolsonaro. O que você vê sobre isso? Assim, nós nessa época da pandemia, a gente era meio que... A gente andava à margem da lei. Pra você ter uma ideia, a gente sabia que ia ter ação de fiscalização, a gente conseguia mapear onde ia começar a ação. Exemplo, vai começar a ação lá na Avenida Brasil. Aí a gente ligava lá na Avenida Brasil, avisa aí que tá indo fiscalização. Aí os caras pegavam, baixavam as portas. Depois que baixavam as portas, que as pessoas... passavam a fiscalização, eles levantavam as portas, entendeu? Então assim, a gente era meio que, vamos fingir que tá fechado aqui, para passar a fiscalização a gente abria, caramba, meio de sobrevivência, a gente não tinha outra saída, entendeu? Porque não ia quase ninguém no comércio, e o pouco que ia, né, chegasse lá, tivesse fechado, não voltava. Mas a pergunta que eu faço pra você, cara, você não acha que é muita hipocrisia e é muita falta até de vergonha na cara de depois você pedir pra fechar o comércio? Porque se você pede que feche o comércio, você sabe, o comércio fechado, se você não tá trabalhando, a conta vai chegar. Vai chegar. Ué, ou não vai chegar? Você não acha muita falta de vergonha mesmo agora falar uma besteira dessa? Porque eu não consigo entender uma pessoa que fala que a economia tá ruim, sendo que a gente estava numa pandemia, e se por eles era para ter fechado tudo. E eu fico pensando, e aí, como é que vai ser o Brasil? Porque daí eu penso no futuro. Porque se a gente criar essa ideia e comprar essa ideologia, essas ideias de que... eu vi uma frase do Pablo Marçal Diego que eu achei bem interessante, quando é pra mim eu posso, quando é pra você, você não pode. Exemplo. A ideologia deles é essa. Quando tudo eu posso. Você não pode nada. Porque eles querem uma democracia que é diferente. Porque a democracia, o que ela é? Eu posso, tu pode. Mas eu vejo algumas democracias que eu posso, tu não. O Dória fechou São Paulo e foi pra Miami. Entendeu? Então por aí você tira... E outra coisa, o Dória, eu direto ia na rede social dele e alfinetava. E os assessores me detonavam. Exemplo. O Dória, além de fechar São Paulo, muita gente quebrou, ele teve a ousadia de aumentar impostos em plena pandemia, tá? Ou seja, você aumentar o imposto em São Paulo é uma covardia pro Brasil. E o cara queria ser o presidente do Brasil ainda. Lá é o pulmão do mundo, o pulmão do Brasil, quer dizer, desculpa, é lá, é São Paulo. O que acontece? O cara aumentou o imposto lá, aumentou do Brasil. Se você for analisar, no mínimo 60% de tudo sai de São Paulo, né? Então o cara aumentou o imposto lá em São Paulo, vai
refletir aqui. Em plena pandemia, o cara fechando o comércio indo para Miami, aumentando imposto. Então essa, velho, o cara, ele, não sei se você lembra, no início o Dória era o cara. Não, né? claro. Início, todo mundo que eu lembro que teve um evento político daqui, ele foi pra lá, pô, batia uma foto com o Dória, porque ele ia pra redes sociais e botava a mão na massa e tal. Avança, acelera São Paulo. Tanto é que ele saiu de prefeito pra governador, foi assim, mas a máscara caiu. Não, eu era fã do Dória, que ele tinha um programa, um talk show. Ele fez um programa na Record, no lugar do Roberto Justo, que é o Aprendiz. Isso. Fez uma temporada e tinha um... dos milionários na Band. Cara, eu curtia muito o Dória. Pois é. Né? A visão do empreendedora dele, eu falava, porra, esse cara é foda. Essa é a visão que a gente tinha. E aí o que é que aconteceu? Na pandemia ele mostrou que veio, né, cara? Ele mostrou realmente que lado que ele estava. Primeiro, para ele se eleger, ele pegou a carona da onda Bolsonaro, se elegeu. Depois se elegeu, o Bolsonaro já não prestava, quem prestava era o governo dele. E aí foi, a máscara caiu. Então hoje quem é o Dória? O Dória voltou para a iniciativa privada, que sempre foi rico, né? Muito rico. Então, quer dizer, isso é da vida política, da vida pública. Se queimou. Se queimou por quê? Porque só fez besteira. E era o tal do defende, fica em casa, fecha o comércio e dentre de outras coisas. E aqui em Rondônia, você acha que o governo poderia ter feito diferente? O problema no Estado, nosso Estado, foi o Judiciário. O Judiciário ficava muito em cima de todos os segmentos, tanto nosso como classe empresarial, quanto o governo do Estado. Então, o Judiciário falava assim, ó, por que não está fazendo isso? Porque o Judiciário, muitos deles assistiam na televisão, né? O Brasil da televisão nunca pisou o pé para fora de casa com medo da pandemia e tal, mas o dele estava recebendo todo mês, que é um dos nossos salários de todos os poderes, é o do Judiciário. Então, os caras estavam recebendo muito bem em casa e fecha o comércio. Fecha o comércio. Se não fechasse, davam ordem para a polícia ir em cima e fechar. Eu tive várias vezes com a polícia, falou, Hugo, a gente está tentando. Mas, cara, quando vem a ordem lá de cima do Judiciário, a gente tem que cumprir, porque a ordem foi para ser cumprida. Mas essas pessoas estavam lá com seu olerite lá de 60, 80, 120 mil todo mês caindo na conta. Aí fica fácil ficar em casa, cara, né? Eu ouvi falar de gente que é mais antiga no estado, que o estado de Rondônia passou um aperto muito grande, as contas públicas, e o Judiciário, isso me falaram, não é do meu tempo, diz que o Judiciário bloqueava o valor deles da conta do Estado. Então faltava para pagar os outros poderes, mas o Judiciário eles bloqueavam já na conta do governo. A parte deles já vinha direto. Sabe? Então, assim, é muito fácil cômodo, né? Você decretar um lockdown, você pedir que feche o comércio, que tudo pare de funcionar, porque você tem uma vida dessa, uma vida de rei. Chegou, teve represária nessa época, você tava batendo muito em cima, indo pro governo. Cara, alguém falou assim, ei, cara, para com isso, bicho. Vai cuidar da sua empresa. Nós tivemos muita gente que ameaças, né, de, pô, ó, fique esperto, nós vamos virar máquina contra você, fique esperto, a situação. Mas a gente nunca teve medo disso. Porque o que a gente tem que pensar para a nossa vida? Qual é o nosso papel aqui? A gente veio para fazer o quê? Veio para passar em branco, para fazer o quê? Nós temos que fazer alguma coisa de útil para a gente. Tudo que eu fizer, para mim, vai refletir, de bom, claro, vai refletir para quem? Para os meus filhos e para os meus amigos e para todo mundo que sobrevive, né? Para todo mundo que vive nessa sociedade nossa. Então eu tento fazer sempre o melhor. O que eu fizer de melhor, vem de melhor para mim também. Então eu não estou fazendo nada para mim específico. Quando eu defendo uma classe, a classe empresária, eu sou empresário também. Então tudo que vier de bom também vai vir para mim. Então não vou ser hipócrita, não, eu defendi porque eu sou bonzinho. Então, não, mas depois posso perguntar, mas e aí, tu defendeu porque você quer ser político? Cara, convite não me falta. Não me falta direto, Hugo, vão, ó... Você não pensa não, velho, em ser político, em sair eu teria... pra, sei lá... governo, deputado, já federal. Me chamaram para várias situações, vice-governo, prefeitura. Já te chamaram para ser vice-governo? Várias vezes. Mas o que acontece, Hamilton, hoje se eu sair da minha empresa, ela não vive. Eu tenho que estar lá dentro. Por isso, você fala, chamei ele várias vezes, não veio, porque hoje eu sou vendedor, eu sou gerente, eu sou o cara que faz a propaganda, sabe? Eu sou o verdadeiro empreendedor. A gente é de tudo um pouco para tentar sobreviver. Para quem não sabe, o Hugo é proprietário da... Rei do Piso. Rei do Piso. Trabalha mais com parte de acabamentos, isso, né? Eu sou, na verdade, sou vendedor. Eu falo para todo mundo, eu sou vendedor. Minha profissão é vendedor, sei vender. Então, assim, quando eu faço alguma coisa, que essa luta que eu tive de fechamento de comércio, foi justamente, pessoal, ele tem pretensão política. Muita gente foi para a linha de frente para se aparecer, porque realmente é pretensão política. Eu nenhuma. Então, quem me conhece sabe, olha, Hugo, realmente eu fui porque eu tenho essa na minha cabeça que
essa classe é uma classe, você vê o deputado, o deputado fulano do sindicato X, o deputado tal dos agentes penitenciários, mas quem é o deputado da classe empresarial? Não tem. Então, uma classe que é tida como o seguinte, é que fomenta a economia do Estado, mas que você for buscar quem é o representante, nós não temos. Nós não temos. A classe empresarial não tem representante. Então, quais são as representatividades? São as associações comerciais, Câmara de Dirigente Lojista. Até então, que deu para ver no meio da pandemia que funcionou muito bem a classe de vocês, né? É isso, porque realmente, assim, se fosse esperar por alguém da política, dificilmente ia vir. Claro, não vou dizer que não teve. Teve muitas pessoas também, alguns políticos, nós pedimos ajuda e foram solícitos com a gente. Então não posso ser hipócrita e dizer que não, nós fizemos sozinho. Tá? Mas nós tínhamos que ir atrás e realmente mostrar a importância e a necessidade de cada um. Cara, tinha pessoas que iam lá falar com a gente, pedir ajuda, que não tinha comida em casa. Então, quer dizer, você falava, cara, como é que eu faço? Mas é empresário ou... Empresário. O cara, o cara, tá todo mundo em casa, tem um dia para mandar ninguém embora, que o cara, ele vende almoço para comprar janta. Ele tava começando o negócio dele, vendeu tudo para botar ali, de repente fecha. Você não pode abrir. E aí, se você tá aberto, corre o risco, que tava todo mundo com medo de sair no início, né? Pô, não vou lá não, que eu tô com essa pandemia, eu vou ficar em casa. Mas o pouco que queria sair, não ia sair também, porque tava fechado o comércio do cara. Então a chance que ele tinha de receber alguém, o governo, os governantes iam e travava. Então, cara, foi um momento crítico, assim... Você acha que usaram... Claro, deixar bem claro aqui que houve uma pandemia, eu perdi minha mãe em decorrência do Covid, tá? Mas você acha que usaram muito dessa pandemia para desvio, se alta promoção, ou também para denegrir imagem? Você acha que usaram essa pandemia para fazer algo muito maior? Claro. Ou, tipo... um filme de terror? O tanto de dinheiro que esse povo recebeu, cara, os governantes, municípios, entendeu? O Estado, é muito dinheiro, veio muito dinheiro mesmo, os caras não sabiam onde botar dinheiro. Porque se quisessem, eles tinham dinheiro, não faltou dinheiro para ninguém, nenhum Estado, nenhum município. Tá? E aí o estado de emergência, a calamidade, tal, dispensa licitação, e compra dali, compra de lá, e tem um chegado meio ali. Na emergencial você não precisa de licitação, né? Então, assim, é dispensa. Então, assim, os caras... aproveitaram, houve com certeza muito desvio de dinheiro público nesse período aí, muita gente ficou rica na pandemia. Por quê? Porque não havia um controle sobre tudo, não tinha como controlar. Então o foco que era? Salvar vidas, né? Mas quem realmente estava com essa mentalidade na cabeça? Quem queria só salvar vidas isso? ou quem queria aproveitar? Quem estava preocupado com o próximo realmente? Quase ninguém. Quase ninguém. Desse mundo político, claro, né? Então, estava preocupado com o meu bolso, meu amigo ali que tem uma empresinha que pode fornecer tal coisa. Então, muita gente, com certeza, ganhou muito dinheiro na pandemia se aproveitando da desgraça de muitas mortes que aconteceu. Quando você falou que você perdeu sua mãe, eu perdi muitos amigos também, parentes. E é lamentável, cara. Eu perdi vários amigos. Porque não tinha respirador, não tinha UTI, não tinha muita coisa que podia ter salvo vidas. Né? E acabou que... E a gente vê que o tanto que a gente é fraco na saúde, né? Poder público. Só que a gente não estava conversando em off aqui e você me falou um negócio que eu não sabia, cara. Eu vou até perguntar para você fica à vontade, se você quiser falar, não quiser falar. Estamos aqui para bater papo mesmo. A ideia aqui é bater papo, mas acho que serve até de inspiração ou motivação para muita gente. Eu conheci você já um empresário bem sucedido, né? Chegava em Jaru, né? 6 lojas, né? 6 lojas da Topcom. Né? Sempre um cara bem abençoado, graças a Deus. E eu não sabia, você me contou que em 2016 tu foi à lona. Foi à lona, foi. O que aconteceu, cara? Na verdade, 2016 foi um momento que o país estava num momento complicado, né? Era a época do governo Dilma, foi aquele momento bem complexo do governo Dilma. A economia não estava legal, e aí a inadimplência de vários segmentos aumentou muito, e a minha foi uma delas, no setor de material de construção. E aí eu acabei tendo que desfazer de lojas para tentar salvar, por conta da minha inadimplência estar muito alta. E aí aconteceu que eu não consegui salvar, né? Porque era muita coisa, a gente não tinha financiamento na época, a gente não tinha todos os nossos imóveis, caminhões, eram todos pagos, não tinha nada. E aí nessa correria de falar, não, vamos tentar salvar, porque todas as empresas eram no meu nome, não tinha nada no nome de ninguém,
E aí a gente vai, vende uma empresa, vende outra e tal, e chegou na situação que não deu mais, não foi possível. E aí eu tinha duas situações, amigo. Ou eu fazia uma besteira, que era o caminho mais fácil. O caminho mais fácil o que é? Você pega uma arma e tira a sua vida. Uau, cara. Chegou... Você vê muita gente comete suicídio, por quê? Porque... Peraí, mas pra chegar a esse ponto, o que aconteceu nesse caminho aí? O que acontece assim, eu sou um você cara... Chegou num momento que você tava desesperado, você falou assim, porra, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo. Não é questão de não ter. A maioria dos empresários, assim como eu também, a gente não trabalha pelo ter. A gente trabalha porque a gente tem uma meta nossa mesmo de não é ter nada. Entendeu? É que a nossa empresa seja alguma coisa. Esse é o maior objetivo nosso. E a nossa empresa seja alguma coisa é baseado em quê? Baseado nos exemplos. Exemplo, quer de informática. Informática, a referência no Brasil é tal. Pô, um dia eu quero ser igual a ele. Entendeu? Mas nunca em bens pessoais, bens materiais, porque isso é consequência. Se você faz o que você gosta, isso vem como consequência. Entendeu? Então, bens materiais, imóveis vem como consequência. Agora, você tem que fazer o que você gosta. E eu fazia o que eu gostava. Sempre fiz o que eu gostei. Então, eu acordo com vontade de trabalhar, acordo animado para trabalhar, porque hoje vai ser mais um dia que eu vou batalhar e vou conseguir vencer. Então, esse é o que eu levo para a minha vida. Então, todo empresário, ele é movido por quê? Por desafio. Ele é movido por desafios e não movido por bens materiais. Não, eu quero ter uma Lamborghini. Eu quero ter... Ele pode até ter, mas não é isso. Ele não trabalha... O empresário de verdade, né? O empreendedor de verdade, o brasileiro que luta, ele não trabalha buscando isso. Ele trabalha realmente com meta, focar no desafio de vencer, fazer sua empresa ser alguma coisa. E o resto vem como consequência, né? Os frutos vêm como consequência. Então eu sempre falo a qualquer empresário realmente que é um empreendedor, o que ele quer é isso. Não adianta você ter uma empresa pobre, né, e você ser rico. A sua empresa tem que ser rica, a sua empresa tem que ser alguma coisa. Então eu sempre batalhei dessa forma e trabalhei assim. Então eu não aceitava você pegar uma empresa, eu nunca trazia um boleto na minha vida, nunca tinha atrasado. E de repente ia trazer um boleto. Cara, me deu diarreia e vômito ao mesmo tempo. É mesmo? Sensação, acho que eu emagreci 5 quilos de um dia para o outro. Entendeu? Então foi uma situação muito difícil mesmo. E as duas situações que eu tinha, porque como eu te falei, você chegou a ter vergonha? Cara, eu senti não ter vergonha de mim, como pessoa, né? Mas assim, como profissional. Aquela autoestima fala, porra, velho. Como profissional de ter falho, você sente um pouco derrotado, frustrado por não ter falhado. Né? Apesar de muitas vezes não ser você, mas no fundo é você porque você confia em quem não deve. Eu faço a pergunta até mesmo porque na grande maioria não é nem a pessoa, mas dá aquele baque. Não fala, eu tava aqui e agora eu passei por isso aqui, meu boleto atrasou, vendi o caminhão, vendi aquela outra empresa, Eu fui uma vez na farmácia comprar um remédio, não sei que remédio que era. Aí fui lá comprar, quando peguei o remédio, fui no caixa pagar R$20. Não tinha. Não tinha? Eu falei, caramba, cara, não tem. Eu vou buscar só um instante. Aí fui na empresa e falei, me dá R$20 aí no caixa. Hugo, não vendeu nada, não tem. Cara, aí você vê que situação. Eu tinha só de cartão Infinity Black, eu tinha 3. Porque eu não sabia nem o que era limite de cartão, entendeu? Você não sabia o que era isso. Não usava, passava, nunca fui atrás. Infinity Black. Infinity Black, né? Que é o Bam da época. Porque eu nunca fui em nenhum banco. Os bancos vinham até mim. Trazer o cartão, trazer com a agenda, não tem limite. Caraca, o cara que tinha 3 cartão na época, Infinity Black, que é aquele que você compra o que você quiser com ele. Eu tinha um do Cicobi, um da Caixa Econômica e um do Banco do Brasil. Aí com a vida, levou você numa farmácia com remédio de R$20. E eu não tinha. Você não tinha? O que é isso, cara? Mas eu tinha nome. Se eu pedisse pro cara da farmácia, não, me dá que depois eu trago, me dá. Mas eu, em nenhum momento... Eu tenho um monte de amigo, empresário muito forte, muito forte, que eu podia falar, bicho, me empresta aqui R$200 mil. Cara, me emprestava sem nada em garantia. Mas em nenhum momento eu pedi um centavo para nenhum amigo meu. Por quê? Porque que paga a conta? Não é a boa vontade. O que paga a conta é o dinheiro. Por mais que eu tivesse boa vontade de pagar, eu não tinha expectativa de quando viria esse dinheiro para pagar. Você perde o cara... Você perde o amigo e o amigo perde o quê? O dinheiro e a amizade também. Então nunca misturei, entendeu? Nunca misturei. Então nunca pedi nada para nenhum amigo meu. Passei, pedi a Deus, oração e meu Deus me ajude e trabalhei.
buscava forças nos meus filhos, olhar meus filhos, eu tenho que conseguir. A saída é essa. Porque você começar do zero não é difícil. E agora você começar do menos não sei quantos. Aí sim que é difícil, porque até você chegar no zero é uma escada muito grande. Tem que ter uma escala para você ainda chegar no zero, para do zero você... Então assim, é muito difícil. E aí, cara, eu falo para todo mundo, você empreender sem nada, show de bola. É legal você empreender cheio de dívida, cheio de problema, se sentindo fracassado por ter dado errado em alguma situação, né? Então assim, mas tudo serve como aprendizado. Se não fosse... Isso foi muito bom para mim, porque hoje eu sou muito melhor do que eu era. Imagino. Entendeu? Muito imagino porque hoje você... Em todos os sentidos. Hoje você entende a realidade de vários ângulos, né? Isso, em todos os sentidos. Eu vim de baixo, né? Eu com 7 anos de idade, meu pai foi assassinado, junto com minha irmã de 9 anos. Então meu pai... Isso na Bahia, no interior da Bahia, onde eu nasci. Aí com 14 anos eu fui para Santa Catarina, que a irmã me pegou e falou, vamos para Santa Catarina. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, como empacotador, e assim eu fui crescendo até chegar em Rondônia, que é uma empresa que eu era empregado, me mandou para cá para ser supervisor de vendas na época, uma indústria. Então assim, mas minha vida... Lembra da indústria? Lembro, Embralite, telhas e caixas d'água, concorrente da Eternite, Brasilite, esse segmento de telhas e fibrocimento. Então assim, mas na minha vida, desde pequeno, nunca foi fácil. Então quando eu era criança, houve separação dos meus pais. Aí meu pai falava que eu não era filho dele, que minha mãe estava separando dele, que ele não queria me assumir. Caramba, queria que minha mãe abortasse. Aí minha mãe não abortou. Aí depois, quando eu acho que estava com quase 2 anos, só que meu pai foi me registrar. Entendeu? Não queria registrar. Então, cara, aí com 7 anos, que eu morava com meu pai, que minha mãe não tinha condições nenhuma, né? Minha mãe era empregada doméstica, ganhava meio salário mínimo para cuidar de um monte de filho. E meu pai tinha uma condição melhor. E aí meu pai foi assassinado com 7 anos. Eu tinha 7 anos. E aí eu tinha que voltar com minha mãe. Eu era, bem dizer, menino de rua. Que minha mãe ficava o dia inteiro fora e a gente ficava na rua. Não tinha comida. Comida que era? Minha mãe comprava um pão francês. Quando a gente comia muito, comia um pão e meio. Né? Mas geralmente era uma xícara com café preto e farinha. Essa era a nossa comida. Mas eu nunca fui vítima, Hamilton. Quando eu vejo os caras falar assim, esse pessoal aí da lacração fala assim, olha, vítima da sociedade. É vítima da sociedade por quê? O que é vítima da sociedade? A vítima da sociedade é quem fica se fazendo de vítima e esperando que a coisa caia do céu. Você não pode ser vítima da sociedade, você tem que buscar. Quer dizer, eu não tinha o espelho do meu pai. Eu sabia que meu pai era uma pessoa séria, mas eu não tinha mais o exemplo dele. Eu tinha 2 opções. Eu tinha o exemplo do bem e o exemplo do mal. Qual eu queria seguir? O que é que eu queria ser da minha vida? A escolha é sua. A escolha é minha. Você escolheu? Eu escolhi pro caminho do bem. Entendeu? Então, o que é que eu busquei as pessoas boas como referência e falei, um dia eu quero ser igual a essa pessoa. Agora eu vou falar uma coisa pra você, de verdade. Tem que ter um psicológico muito forte, cara. Tem. Eu vejo assim, quando eu te perguntei, até instiguei você a contar essa história, que realmente eu não sabia, tá? Não sabia, gente sabe. Não sabia, assim, de tudo que aconteceu na tua vida. Inclusive, que eu nunca reclamei, né? Eu sempre fiquei... Por isso, velho. O que é que eu fazia? Eu trabalhava. Quando você me conheceu, eu trabalhava. Sim. E até hoje é o que eu faço, eu trabalho. É o que eu tento. Quem te vê, e eu sempre acompanho as suas redes sociais, inclusive indico, né, o Instagram. Qual é o teu Instagram? Hugo Top 10. Hugo Top 10. Vai lá, eu sempre tô assistindo, o cara é sensacional, acorda cedo, vai pra academia, não é sedentário igual o Hamilton aqui. É bem legal, eu sigo você, acompanho seu dia, curto pra caramba, curto pra caramba. Vendo você nas suas redes sociais, cara, jamais, mas eu digo jamais, eu imaginaria que em 2016 você foi pra lona ao ponto, Khaled, de entrar numa farmácia. Tu imaginaria isso? O Hugo, você que é de Paraná, chegar lá e falar, ó, R$20, peraí, vou no carro, não tem. Vou na empresa, Hugo, vendeu não, velho. Vendeu não. Caramba, tem que ser muito forte, mano. Mas o que eu fiz? Isso aí te mostra um outro cara que talvez você nem imaginaria que você é. O que eu fiz, cara, Tá, só me tirar uma dúvida. O que você fez com o medicamento? Você devolveu? Não, não peguei, fiquei sem. Eu não levei o medicamento, eu falei que eu voltaria. Eu acabei não voltando. Aí no outro dia entrou um dinheiro, eu fui lá. Você foi lá? Entrou logo, foi 50, cara. Fui aí já vamos rolar. Não era mais 20 não, agora... foi por 50, era pedir 30 de troco. Pensa no cara que tava... Tá vendo? Esquece, eu quero 50. Eu tava rei já nessa hora. Então assim, cara, eu nessa situação é que a gente não reclama de nada. Então quem me conheceu desse período, eu sempre tentei o quê?
ter na minha vida bom humor, alegria e pensar positivo. Porque se você ficar se fazendo de vítima, cara, você só vai se afundando no seu mundo e a coisa vai piorando. Então fala, não, pô, tô vivo, tô respirando. Até brincar, na época tinha a guerra do Iraque, falei, lá no Iraque tá muito pior. Tá pior? Entendeu? Na Afeganistão tá muito pior. Não tenha dúvida, mano. Entendeu? Então, no Nordeste, onde eu nasci, muitas crianças com sede, com fome, entendeu? Tá muito pior. Então eu tô com saúde, cara, eu tô vivo. Isso que, claro, em 2013, eu não sei se você sabe também, é 2013, mais um teste, eu perdi 2/3 do meu pulmão direito, quase morri. Vai ser um tumor, fui pro hospital de câncer, não era câncer, mas tinha que tirar 2/3 do meu pulmão direito. Foi uma cirurgia complexa, fiquei... Tirei, até hoje eu sou ofegante, né, por causa desse pulmão que falta. Mas assim, em um momento eu também reclamei, eu falei, não, Deus sabe o que faz. Tu é um cara de superação da porra, mano. Cara, a minha vida é... Cara, você pode ser um coach, velho. Fácil, você pode dar palestra contando a sua história de vida, mano. Desde o início. Então, minha vida sempre foi nível hard, meu negócio. Assim. Cara, que bate-papo gostoso, velho. Eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando muita gente. Eu falo assim, ó. Muita gente tava pensando em desistir, não vai desistir a partir de hoje. Mas você me conhece há bastante tempo, você sabe, uma época que você tá numa fase difícil também. Você tá numa fase difícil que eu sabe, não financeiramente, mas psicologicamente, com o nosso estresse, nossos problemas somáticos do dia a dia. E eu falei com você, eu falei, Hamilton, cara, tudo se resolve, tudo. Porque a vida, cara, o que a gente tem que saber? Toda fase passa, boa ou ruim. Nada é pra sempre. Boa ou ruim vai passar. Se eu tô aqui hoje, amanhã eu posso estar aqui. Eu vou estar aqui daqui a pouco. Mas daqui a pouco eu volto pra cá. O que eu tenho que saber é que quando eu estiver aqui, quais são as lições que eu aprendi? Quais foram as lições? Porque tem que ter uma lição. Tem que ter um porquê de eu estar aqui. Eu tenho que ter um aprendizado daqui. Tem que Porque quando tudo tá fácil, o que você aprende? Tá tudo fácil, tá tudo vindo de mão beijada. Você só aprende, só cresce nas dificuldades mesmo. Quando a água bate na bunda, você fala, pô, agora tem que pensar. Nesse período você viu quem são seus amigos verdadeiros? Teve essa ou não? Foi normal? Eu sempre soube quem são meus amigos, né? Eu sou um cara de poucos amigos. Eu sou um cara que eu me dou bem com todos, mas poucos frequentam a minha casa, poucos eu vou na casa também. Mas assim, quem são meus amigos e quem eu sou amigo, sabe que 3 horas da manhã do domingo, Hugo, bicho, eu preciso de tal coisa, tô lá. E eu sei que se eu também precisar, vai estar ali. Entendeu? O amigo não é aquele que você tá todo dia. O amigo é aquele que você sabe quando você precisa, você pode contar, você pode. Concordo, plenamente. Você precisou, ele tá ali contigo. Então eu tenho um amigo em São Paulo, Santa Catarina. Se eu precisar, vai estar aqui amanhã. Entendeu? Então esses são os verdadeiros amigos. Quem tá com você todo dia, às vezes você acha que é seu amigo, mas não é. A gente aprende na dificuldade de discernir quem é quem, mas eu já sabia desde o início quem era quem, porque quando você está no alto, muita gente encosta em você, né, para tentar tirar algum proveito de alguma situação, ou tentar, né, pô, tô com cara, mas eu nunca tive esse negócio, eu sempre soube diferenciar quem é quem nas minhas amizades. E hoje você virou um atleta, né? Acorda cedo, pula cedo, vai pra academia. 2014, 2013 eu tirei o pulmão, né? Aí 2014 eu falei, bicho, eu já ia na academia, né? Só que daí um amigo meu uma vez falou assim pra mim, falou, Hugo, eu fui no médico lá em São Paulo, e aí, cara, dá pra fazer uma dieta, dá você regular isso, regular aquilo. Eu levei a coisa mais séria, fui no médico, aí fiz todos os exames, e dali em diante que eu comecei realmente a me cuidar mais. Porque até então a gente ia à academia, ia lá pra o quê? Pra comer um bolo de chocolate depois, né? Pra tirar o peso da consciência. Depois a gente começa a ver que tudo tem consequência. Comi um bolo, a sua insulina vai lá em cima, sua insulina vai virar gordura, isso aí vai te prejudicar de tal forma. Então você começa a regular. Eu não sou chato, não. Eu como o que eu quero. Eu só tento regular, comer menos um pouco, né? Tentar regular sempre dentro do que eu puder. Mas desde 2014, foi até um amigo meu que me levou na Hudson, que é da Rical, Arroz Rical, amigo meu. E aí o Hudson falou, Hugo, eu tô indo em São Paulo, ele e o irmão dele, o Anderson, também da Rical. Eu falei, eu vou junto. Aí eu fui junto com eles e hoje eles não vão mais, mas ainda, né, você aprende, né, o que deve comer, o que não deve, e você sabe o que faz mal, o que não faz. Vai quem quer. E eu acabo que eu tento me controlar, porque hoje já tô 47, né? Então antigamente a gente comia... 47 anos passou por muita coisa, velho. Pô, antigamente a gente comia 2 quilos de comida e engordava 200 gramas. Agora a gente come um pão de queijo e engorda 2 quilos. Então o metabolismo fica mais lento, você vai... a idade chega, né, cara? Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. O que você falaria agora, para quem tá vendo nosso podcast? Inclusive, gente, se inscreve no canal aí, por favor.
Manda esse podcast para um amigo seu que precisa de uma motivação. Mande, esse podcast é pro seu amigo ou para você. Conselho se daria para quem tá começando agora, tá sendo um empreendedor, tô entrando agora no mundo do empreendedorismo. Hugo, caralho, velho, tá difícil, vou desistir. E aí, o que você fala? Só tem uma receita, trabalhar. Não tem outra. Desistir, você vai voltar para onde? Você vai voltar para uma situação pior do que você saiu, se você desistir. É porque você vai. Quando você saiu, você tinha um sonho. Quando você volta, você vai voltar frustrado. Então você acabou com o seu sonho e ainda volta com a frustração. Então qual é a saída? Trabalho. Então quando eu falei realmente, eu fui e estava no menos, eu falei, qual a saída? Trabalho. Trabalho. E trabalhar, focar e viver o seu negócio. Viver o seu negócio. O que você faz, você gosta? Gosto. Então caia de cabeça, não tem erro. Não gosto, eu faço para ganhar dinheiro, então sai fora. Se você faz para ganhar dinheiro, sai fora. É o conselho que eu dou para todo mundo. Cara que trabalha para ganhar dinheiro... Você gosta do que você faz? Eu gosto do que eu faço. O dinheiro é consequência. Se eu trabalhasse para ganhar dinheiro, eu seria frustrado. Por quê? Porque nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Hoje você tem um carro X, mas você quer um Y. Quando é que vai acabar isso? Nunca. Mas você sempre teve essa mentalidade? Ou você aprendeu com o tempo? Não, eu sempre tive porque eu sempre gostei do que eu faço. Sempre gostei, mas eu tinha um carro bom, Consequência. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre fiz o que eu gosto. Sempre. Eu não me frustro, eu vou fazer tal coisa que eu acho que é melhor para mim. Não, mas eu gosto disso. Então eu faço isso. Mas fulano faz outra coisa e ganha muito mais. Mas eu não gosto. Então eu sei que eu não vou me dar tão bem, né, como eu fazendo o que eu gosto. Quando você faz o que você gosta, cara, vem as consequências. As consequências que são? São os ganhos materiais, financeiros que vêm como consequência. Agora você tem que fazer e fazer. Não tem erro, não tem negócio de, vou voltar para trás, não está dando certo. Vai ter dia que não vai dar, vai ter dia que você fala assim, hoje eu vou vender, R$100. Você vai lá e não vende nada. No outro dia também, hoje eu vou vender 100, não vende nada. Pô, peraí. E agora, o que é que eu faço? Vou desistir, não. Ao contrário. Você tem que ver por que não vendeu. O que não aconteceu? Onde é que está a falha? Vou tentar corrigir isso. Entendeu? Porque tem uns fatores externos que não dependem de você. O que é interno que depende de você muda. Agora o externo não depende de você. O governo fala assim, a partir de hoje o imposto vai para 100%. De tal produto você vende. Entendeu? De repente fica inviável esse produto. O cara compra de fora, que é mais barato. Estuda o produto, então. É fator externo, não depende de você. Aí sim, aí você tem que mudar, mas fazendo... Eu gosto de vender. Mas essa caneca aqui eu não consigo mais vender porque ficou inviável. Beleza, vou vender o copo descartável. Entendeu? Vou achar outra solução. Né? Porque às vezes até no que você faz, às vezes pode ser que por fator externo não dê certo. Aí você tem que arrumar outra coisa, né, dentro do que você gosta de fazer e tentar dessa forma. Agora que você não pode desistir. Não, eu vendo, mas ele não está dando certo. Porque hoje na internet existe muitos coaches de internet, né? Existe, né, arrasta pra cima, tem um curso aqui que você vai juntar dinheiro no pé de manga. E as pessoas entram de cabeça e muitos entram na inocência e outros entram não na inocência, mas achando que vai ficar rico da noite pro dia e acaba se frustrando. E tem aumentado muito o índice de pessoas que está com depressão. Muito. Que perdeu tudo, né? Hoje a internet te suga muito. A gente fala que a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas hoje ela virou uma competição muito grande. Né? Você entra no Instagram, o cara tem um carro melhor, uma roupa melhor, a menina tem uma maquiagem melhor, um carro melhor, um namorado melhor, fica uma competição que é insaciável. Parece que hoje nada tá bom, Hugo. Eu gosto de seguir, eu sigo muitas pessoas que passaram por fase difícil. Né? Exemplo, um cara que eu gosto de seguir, o Ricardo Eletro. O cara dela quebrou. É coach hoje, né? Aí é coach. Mas é um cara que foi o maior vendedor do mundo, tá no Guinness, entendeu? E que foi a lona, né? Ele foi a lona. Mas ele foi a lona por quê? Por fator interno? Pode até ser, mas a maioria foi fator externo. Hoje o que está acontecendo com o Magazine Luiza? O Magazine Luiza está para ir para a lona. Né? Muitos dizem que não passa esse ano. Ou seja, eu vi um vídeo dela ontem implorando para as pessoas ir comprar uma loja dela. Isso mesmo. Então, quer dizer, é fator externo.
Você tinha uma taxa de juros Selic aí de... Mas ela, eu acho que faltou externo, mas eu acho que ela também comprou uma briga desnecessária. Não, mas não é só isso não, amigo. Você acha que não? Não é só isso não. Assim, o que acontece? Essas empresas, elas captam dinheiro, né, para fazer a coisa girar. E aí você tem uma dívida com a Selic de 3%, que de repente pula para, sei lá, 13%, 14%, 16%. Cara, sua dívida vai... Eu vi o Ricardo falando esses dias, ele falou, cara, eu tinha uma dívida de 60 milhões, de repente a Codê estava em 600 milhões. Então ele pagava X de juros, pagou a 10X de juros. Então isso não depende dele. Não depende dele. Então muitas vezes o que acontece? Os fatores externos, a gente faz todo o dever de casa. Por que muita gente, muito empresário às vezes quer o poder? Rico, milionário quer o poder. Por quê? Porque o poder lá em cima, às vezes muda uma coisa, quebra qualquer negócio. Quer falar, a partir de hoje a lei vai ser essa. A lei vai ser essa. E o cara tem dinheiro, mas não tem poder. E aí, beleza, o que vai fazer? Quebra. Então, muitas vezes o poder influencia muito nisso. Não estou falando desse fator externo expressivo da taxa, isso foi mundial. Não, né? sim. O juros aumentou no mundo inteiro. Mas as situações... Mas da Magazine Luiza, eu só discordo um pouco, concordando, mas discordando um pouco na situação dela. Eu acho que a situação dela é um pouco mais adversa, porque ela comprou uma briga, né, desnecessária. Eu acho que ela lacrou demais, né? E muita gente não gostou, porque ela chamou uma briga, ela levou muito pra política a empresa dela. Ela descancarou publicamente a loja dela, de esquerda, né? E ela comprou uma briga muito grande, muito grande. E aí eu escutei muita gente, não compro mais lá. Tem um boicote, não compro mais né? lá. Exatamente. Tem um boicote, mas o que acontece? Exemplo, você pegar a Ambev, a Embev, sei lá, os caras são de esquerda, pô. O Jorge Lerman lá é de esquerda. Mas e aí? Mas ele não compra briga. Mas se você pegar em quem que ele investe? O Soros, em quem que ele investe? Entendeu? Você vê aqui um MBL da vida, entendeu? Eu acho que é certo. E o que é? Viés de esquerda. Viés de esquerda. Por quê? Por que eles querem isso? Porque muitas vezes, todos esses partidos de esquerda, o que eles falam? Eu sou amigo do rei, então prioridade sou eu. A oportunidade não é igual para todos, quando a esquerda está no poder. Você pode ver, as empresárias, um dos homens mais ricos do mundo foi mais rico quando? Quando a esquerda estava no poder. Ok? Por quê? Porque você é meu amigo, então eu vou te dar várias benesses aqui que eu posso te ajudar. Agora, quando tem um governo realmente democrático no poder, tá ali para todo mundo. Tá ali para todo mundo, então não tem essa disparidade. Então a esquerda sempre foi assim. Então por que o cara fala assim, pô, mas esse cara é bilionário, nos mais quer que vote à esquerda? Porque, claro, pô, vai favorecer quem? Vai favorecer ele, o resto que se exploda. Entendeu? Então esse é o pensamento dos caras. No caso dela, beleza, houve isso, mas muito foi fator externo, não foi apenas isso, não, porque eles já estão muito grandes, né, cara? Eles compraram a Kabum e outra coisa também, veio para cá, para o Brasil, muito forte a Amazon. Aí veio o Shopee, veio muita empresa muito forte, agora mesmo o Correio sendo privatizado, a Amazon tem interesse em comprar os Correios. Magazine Luiza entra na briga também, mas quem é Magazine Luiza perto da Amazon? Né? O Bezos então, lá é o cara, né? Cara, a Amazon você compra assim, até um tiro pro comércio local, mas a Amazon, se você paga R$ 9,90 por mês, que é a Amazon Prime, você compra dois cremes dentais, ele te entrega em casa. Eu tenho uma Amazon em casa, eu sei que é uma concorrência desleal. Então, e outra coisa, eu também assino. Mas assim, por quê? Porque tem muita coisa que você não acha aqui no supermercado. Aí você compra lá, as compras do supermercado e se te entregam em casa. Eu assino também pelas séries, né? A Amazon é bem da hora. Mas a Prime mesmo, a Amazon Prime, porque eu descobri uma vez, eu estava numa palestra que eu fui convidado, e estava o presidente da Amazon no Brasil, no CDDs lá em São Paulo, é um mundo aquilo, o que você imaginar tem lá dentro. Então os caras estão dominando, então os caras vêm muito forte para o país. E mais o fator externo, né? Isso tudo acaba influenciando e as nossas empresas não aguentam, cara. Assim, as empresas do Brasil, como eu te falei, se fosse um governo de esquerda, o que aconteceu na época? Você lembra muito bem, se criou-se a Oi, né? Que era a Oi, foi o quê? Foi a Brasil Telecom, que foi comprada e foi não sei o quê, virou a Oi, que era uma telenacional. Falavam que era o filho do Lula. Que na verdade o Lula fez isso, falou, vamos juntar aqui, você quer ser dono da Oi? Pro pessoal do Gereissati, né, que eram os acionistas majoritários. Não, mas eu não tenho, não, pô, mas por que você não quer? Eu vou te dar o dinheiro do BNDES.
Entendeu? Você só vai dizer que quer ou não quer. Não, eu tenho interesse, então pronto. Mas aí quando o governo desse que saiu, que realmente virou a livre concorrência, o que aconteceu? A Oi foi engolida, né? Hoje não existe mais Oi. Oi foi comprada pela Claro, dividiu Claro, TIM, Vivo, cada um tem um pedaço da Oi. Então, quer dizer, então o governo de esquerda é isso. Eu sou amigo do rei, eu tenho tudo. Eu não sou amigo do rei, eu nada posso. Em resumo, é isso aí. Tipo JBS? JBS também é uma empresa que cresceu muito, né, cara, nessa... Porque eles compravam, a JBS eu não entendi, eles compravam alguns frigoríficos e fechavam. Eu não consigo entender nada daquilo ali. Até hoje eu não consigo entender. É um monopólio. Não, se eu compro, eu diminuo o poder de oferta, até né? eu entendo, mas tipo assim, eu entendo desentendendo, porque, cara, não tem lógica, né? Tem lógica. Eu acho que aí eu dito o preço do mercado. Se você é meu concorrente, eu vou lá, te compro e fecho. Beleza, aí você é obrigado a vender pelo preço que eu vou te pagar. É por isso que Jaru, Rondônia é potência. A gente tem o nosso frigon aqui que é potência. Cara, é um orgulho pra gente, o Gonçalves, porque a gente conhece uma família decente, o seu João e a família dele toda. Dona Carmen, cara, assim, Bruna. Você é uma família simples, né? E pessoas que fazem a diferença realmente são orgulho do nosso estado, tá? Eu tiro o chapéu pro pessoal do Gonçalves, pessoal da Cairu, são alguns empresários que vieram de baixo mesmo, são uma referência nacional, né? Uma referência nacional. É porque assim, a gente, olha aí, ó, frigonzão aí. Eu fico questionando alguns fatores, chegando um cara igual o Hugo, justamente porque como você é empresário, para poder até mesmo explicar algumas coisas que vem acontecendo, né? Da Magazine Luiza, por isso que você tem que aprender com as pessoas. Eu achava só que era um fator. Eu achava que era só da lacração. Eu acho que você também achava que era só da lacração, né? Porque a internet de ontem pra cá quase caiu. E todos endividaram, homem. Todos endividaram. Você pegar o próprio Luciano Hang, a Havan. A Havan, a gente sabe, tem muito capital externo também ali, que o Luciano conseguiu alguns financiamentos internos, taxa de juros lá embaixo. Mas de qualquer forma, o que depende do mercado nacional, com a Selic lá em cima, cara, o cara dorme com a dívida, acorda com outra, muito maior. Então isso pode quebrar. Nunca menor, né? Nunca menor. E assim, e você vende, eu vou vender isso aqui em 10 vezes, beleza, sem juros. Então você está ali com a margem de lucro de 5%. Com a inflação que está acontecendo agora, eu vendi em 10 vezes. Quando chegou na quinta parcela, né, que eu já recebi a quinta parcela, eu volto mais 5. Se eu juntar assim que eu recebi com assim que eu receber, eu não compro 80% desse produto. Então, eu vendo 3 e reponho 2. Por quê? Porque a inflação me comeu nesse meio de caminho. Então, por isso que a inflação muito alta é complicada. Então, hoje, o que eu falo para o empresário? Você não tem que fazer conta do que você comprou. Eu comprei por 10, vou vender por 15, vou ganhar 5. Não. Conta não é essa, está errado. A conta em momento de inflação é o seguinte, eu comprei por 10, vou vender por 15. Beleza, mas está quanto hoje para eu repor? Está 18. Ué, mas se você vender por 15, você vai conseguir comprar outro? Não vai. Então o cara acaba quebrando, porque a conta não fecha. Na cabeça dele, ele ganhou 5, mas não, porque ele não compra. Entendeu? Não compra, não consegue recomprar esse produto para repor o estoque dele. Então ele tem que tirar dinheiro de algum lugar, aí cai para o banco, cai com juros altos, para conseguir juntar, para comprar de volta esse produto que ele vendeu por 15, comprou por 10, achando que vendendo por 15 ganharia dinheiro, mas não, mas custa 18 hoje. Então hoje a conta é, quanto custa para eu repor? Porque se eu vender, um exemplo, falar do meu segmento, 1.000 metros de piso a X, de repente eu vou conseguir repor só 800. Eu ganhei? Não ganhei. Eu tinha 1.000 metros no estoque, estou com 800. Perdi 20% do meu negócio. Diminuir meu estoque. Eu comprei por 1 milhão, vendi por 1,5 milhão, entendeu? Mas com esse 1,5 milhão, eu consegui repor só 80% do meu estoque que eu vendi, do 100% do meu estoque que eu vendi. Ou seja, a calculadora tem que estar funcionando bastante agora. Se você não ficar esperto no que você vai, na sua recompra, é onde você quebra. Você vai comprar, pô, mas eu comprei por 100, vendi por 150, como é que eu não ganhei dinheiro? Como é que está faltando dinheiro? Porque custa 180 hoje, você tem que pegar dinheiro. O nosso bate-papo tá quase lá, mas todo mundo tá vindo aqui, a gente tá chegando perto das eleições, eu sempre faço uma perguntinha básica aqui, que é como você tá vendo o cenário político do nosso estado. Não o cenário político só federal, não. Estadual. Você acha que o nosso governador, você que esteve na frente da associação comercial aqui de Ji-Paraná, você que brigou muito, no começo do nosso bate-papo a gente tocou nesse assunto, foi pra cima, não, vamos fechar tudo, fecha, não fecha, não, se fechar o povo vai passar fome, se não morrer de Covid vai morrer de fome. Isso mesmo. O que você acha?
Do governo atual? Do governo atual, da conjuntura do nosso sistema, tanto executivo, legislativo. Se você quiser também pontuar aqui em Paraná, aqui eu não tenho muito o que falar, porque eu, entrevistando algumas pessoas, aparentemente não está bem, mas eu queria que você fizesse aí um levantamento do que você está vendo na política atual do estado de Rondônia. O governo atual... Você votaria nele hoje? Dependendo dos candidatos que estiverem contra. Não. Vou reformular a pergunta. Hoje você votaria nele? Independente de outro. Não. Voto nele. Tá fazendo um bom trabalho, Olha, eu voto nele. Eu, na minha vida, eu sempre faço o seguinte, tanto na minha amizade quanto no negócio, eu sempre faço a balança da vida. Então a mesma coisa seria nesse... O que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Isso. Então isso vai me levar a votar no candidato. Boa. Fez muita coisa ruim, fez. Fez muita coisa boa, também fez. Então eu acho que ele ainda tem um crédito em relação ao descrédito. Então hoje, nessa balança, se tivesse ele de candidato, olha só, entre ele e o nulo, digamos assim, tá? Que eu não sei os nomes que virão realmente. Eu votaria nele. Tá? Por quê? Porque na minha opinião ele ainda está... Posso colocar outras pessoas no meio agora? Pode, não tem problema. Se saísse o Marcos Rocha, Marcos Rogério, me dê nomes, Khaled. Léo Moraes. E digamos que Cassol. Desses quatro aí. Cassol. Quem que você votaria? Hugo. Marcos Rogério, Léo Moraes. Marcos Rogério, Léo Moraes e Ivo Cassol. Eu tenho mais afinidade aí desses quatro com Marcos Rogério e Léo Moraes. Olhando para o Ji-Paraná, né, olhando a grosso modo, a gente é barrista, então eu votaria no Marcos Rogério. Porém, ele não vai ser o governador de Ji-Paraná, né? Vai ser o governador do estado. Então também tem que... né? E o Marcos Rocha ajudou muito o município também. Então eu teria que fazer uma análise agora de quem será o vice. Por quê? Porque hoje a política está muito estável. Se daqui a 2 anos esse cara abandonar, quem vai ser o vice que vai assumir? Porque hoje o cara sai candidato a prefeito, aí fica 2 anos, já sai para governador, já fica 2 anos, sai para senador, então você não sabe. Então eu vou esperar o vice de cada um para realmente definir meu voto. Eu vejo que todos os nomes são bons, os 4 nomes são bons, tem história, assim, eu não vejo nada que desabone nessa balança que eu te falei. Mas, de qualquer forma, essa grande diferença que eu vejo quem vai fazer é o vice. Aí, então, nesse vice que vai me levar ao peso do meu voto. Então, hoje o vice está tendo um peso maior. Está tendo um peso maior porque a gente não sabe, a política está muito estável. Entendi. O cara, hoje ele quer ser governo, amanhã não, vou para o Senado, ou não. Vai ser a oportunidade de você ser presidente do Brasil. Entendi. E aí, esse vice que vai administrar o nosso estado. E quem é o vice? Porque a gente sabe que tem muita gente que a gente não leva em consideração o vice, mas que pode virar o nosso governador, e muita gente não tem crédito nem moral para estar lá. Tá? Então é o vice que eu vou levar em consideração na hora do meu voto. Cara, esse é o meu amigo Hugo, rei do piso, né? Rei do piso da Steam. Não tem mais Topcon, né? Não, Topcon, aí tinha Casa das Telhas antigamente também, né? Ah, tinha Casa das Telhas também? Casa das Telhas. Aí fechou. Que era o mesmo aí, que na época era a Casa das Telhas atacada, e depois mexemos, aí acabou a Casa das Telhas, acabou tudo, aí começando do zero. Rei do piso e foi indo. E hoje é um sucesso. Lá em Jaru, vejo muita coisa. A gente atende Jaru, atende Alvorada, atende Ouro Preto. Vamos fazer uma parceria grande. Se Deus quiser, vai dar certo. Hugo, deixa aquela mensagem, agora sim, você vai olhar aqui pra dentro, deixar aquela mensagem de paz, deixar aquela mensagem de motivação pra muita gente, de um cara que teve o pai assassinado quando ele tinha 7 anos, de um cara que teve que ir pra ralar cedo, de um cara que teve que tirar um pedaço do pulmão dele, de um cara que em 2016 foi pra lona e hoje voltou a ser um mega empresário, saudável, com saúde, com a família linda. Qual a tua mensagem? A mensagem que eu digo para todo mundo é que nunca desista. Tá? Toda dificuldade vem para o nosso crescimento. Isso aqui é o que é meio que já batido isso, mas é a verdade, não tem outra receita. A dificuldade vem para te fazer melhor. E se você realmente pegar o aprendizado dessa dificuldade, você vai ser muito melhor e vai ser muito mais bem profissionalmente ou comercialmente do que você era antes. Então, toda dificuldade é uma oportunidade de aprendizado. Esse é o meu recado. Arrebentou, velho. Cara, obrigado de verdade. Milton. Obrigado. Quero convocá-lo outras vezes aqui. Estou à disposição. Vai ser maravilhoso. Foi maravilhoso. Gostou, Khaled? E se você gostou também, você já aproveita aí agora, já vai no nosso canal aí, já
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, coloca aí, já aperta o sininho para você ter as nossas notificações, tá bom? Esse foi meu amigo Hugo, o rei do piso, tá bom? Segue o Hugo também lá no Instagram, deixa de novo seu Instagram. É Hugo Top 10 e @Rei do Piso. Segue o @Rei do Piso que a gente tá lá diariamente postando muita coisa legal, muita informação. Aí tem o Giovanni também lá. Tem um assessor, o nosso cara, assessor também que é tá maravilhoso. lá. Segue a gente lá no @Rei do Piso que é muito legal, você vai gostar. Show de bola, segue lá que é bacana. Vamos brindar aqui pra finalizar. Esse foi o Frente a Frente com Hamilton Araújo. Hamilton Araújo. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.